vocês? Gente, nós vamos começar agora mais uma aula, que é a aula 8 da frente 2B, e vocês vão estudar... Olha, gente, era para estar aqui aspectos do século XIX, mas da onde que eu tirei esse C ali, só Deus explica, tá? Imagine que é um X assim, ó, porque eu não vou editar o vídeo só por causa disso. Então, aspectos do século XIX. Em outras palavras, vocês começam a estudar agora como que foi o período após a saída do Napoleão Bonaparte do poder, após ele ser preso. Acontece tanta coisa, mas tanta coisa, que assim, eu já vou jogar a real agora que vocês já ficam pronto no início do vídeo, ó. A França vai ter uma monarquia, depois ela vai ter outro tipo de monarquia, depois ela vai ter uma república, aí ela vai ter outro tipo de monarquia, aí ela vai ter uma república, então ela vai ter um império, e depois ela resolve voltar para a república de novo. Gente, é uma confusão que eu vou tentar explicar para vocês de forma que desconfunda essa situação. No século XIX, na França, Napoleão Bonaparte foi preso e o Congresso de Viena foi criado. O Congresso de Viena, composto principalmente pela Áustria, Prússia e Rússia, se uniram e resolveram fazer com que tudo voltasse a ser como era no passado, como era antes da Revolução Francesa. Reis no poder, os territórios dos países, tudo o mais semelhante possível. E no caso da França, o Congresso de Viena estava com ranço da França, mas o Congresso de Viena tinha um ranço da França, que eles pensaram assim, quer saber? Vocês revoltadinhos que causaram na Europa vão ter que engolir a volta da família dos Bourbons, vão ter que engolir a volta dos reis. Eles foram lá caçar a família que havia sido morta para ver se tinha algum vivo por aí para poder colocar no governo. E acharam. Eles não acharam o filho do Luís XVI, aquele que morreu lá guilhotinado, porque o filho dele morreu aos 10 anos de idade na prisão. Agora eles acharam o sobrinho dele, o Luís XVIII. E o Luís XVIII, que é esse cara que tá aqui na imagem para vocês, né? Olha esse boquinho, aqueles biquinhos ótimos para selfie, né, galera? Esse cara que tá aqui, que é o Luís XVIII, vai assumir o governo da França após a prisão definitiva do Napoleão Bonaparte. E eu quero que vocês entendam o que vai ocorrer na França, que vai acabar influenciando o mundo inteiro. Em 1820, então, esse cara tá governando. O Luís XVIII começou a governar aí desde 1815, quando Napoleão Bonaparte foi preso, né? Tá lá governando e tal, bleblesque. Só que daí, em 1820, o sobrinho desse rei aí, do Luís XVIII, o sobrinho dele é assassinado. Aproveitando-se dessa morte, os ultra-realistas, quem são os ultra-realistas? É o clero e a nobreza que compõem um grupo fechado que reclamam de como que a França está, porque no passado eles tinham benefício, né? Então é óbvio que eles vão reclamar da França agora. Então os ultra-realistas aproveitam para se aliar ao rei e impor algumas regras que há muito tempo eles estavam querendo, né? Afinal de contas, eles perderam muitos benefícios durante a Revolução Francesa, então eles queriam ali algumas coisinhas. Então, em 1820, o rei Luís XVIII vai fazer o seguinte, vai censurar a imprensa. Qualquer pessoa que falasse mal, politicamente falando dele, ou do governo dele, enfim, seria preso por 3 meses, no mínimo, e sem julgamento e sem prova. Aquela coisa do tipo, eu acho que você falou mal, você vai preso. E os eleitores que eram mais ricos possuíam um voto duplo no parlamento. O parlamento era o órgão composto pelos políticos que ajudavam a elaborar a lei e ajudavam a governar. Então era muito importante quem você conseguia colocar no parlamento. E em 1820, então, o rei Luís XVIII vai fazer isso. Ele simplesmente vai dar voto duplo para quem é rico. Gente, a população ficou putaça. Aí, em 1824, ele morreu, né? Morreu assim, não recordo exatamente a morte, mas alguma coisa natural aí, doença, essas coisas. Então, quem vai assumir no lugar do Luís XVIII, com essas leis ali que eu falei pra vocês, com essas leis do além, vai ser o Carlos X. Mas aí, galera, Carlos X é o irmão do Luís XVIII, tá? Aí, reflitam aqui comigo, reflitam. Nós estamos falando da França, estamos falando do povo francês, que tacou os loucos durante 10 anos numa Revolução Francesa para conseguir o que eles queriam.
Vocês acham que eles deixariam barato a volta dos reis e os reis tentando voltar com todo esse autoritarismo e com todas essas coisas que eles passaram anos para tirar? É óbvio que não. Mas o Carlos X não se tocou. O Carlos X pensou, não, eu tô no poder aqui, o Congresso de Viena vai me ajudar, não aconteceu nada com meu irmão, não vai acontecer nada comigo também. Não vai acontecer. Ele que pensou que não ia acontecer, mas enfim. E ele resolveu aumentar o autoritarismo no governo dele. Então, em 1824, quando ele assume, ele aumenta a carga pesada de autoritarismo na cabeça das pessoas. Como eu costumo dizer, ele tacou os loucos. Ele falou mal do... É mais ou menos assim, ele falou mal não. Se alguém falasse mal do clero, tipo, você falou mal do clero, vai preso. Ou seja, ele vai proteger o clero, proteger a igreja, né? Afinal de contas, ele tem ali uma forte relação com os ultra-realistas, que é o clero e a nobreza. Ele vai indenizar toda a aristocracia que perdeu terras durante a Revolução Francesa. Mas, professora, com que dinheiro que ele indeniza? Com os impostos da população. Ele voltou a favorecer a nobreza e ele ainda vai criar as ordenações de julho. O que são as ordenações de julho? É dissolvendo a Câmara, o parlamento. Boa parte das pessoas do parlamento de que tinham sido eleitas, elas eram liberais e burguesas. Ele vai tirar essas pessoas, vai mudar as regras para a eleição do censo eleitoral, ou seja, ele vai diminuir muito o número de pessoas que podem votar. Ele vai tacar censura total, não é só a imprensa, todo tipo de censura. Nossa, o Carlos X resolveu tacar os loucos. E a população resolveu tacar os loucos também. Portanto, em 1830, em julho, as pessoas irão fazer, no mesmo mês que ele aprova lá as ordenações de julho, na qual ele muda as eleições, ele retira algumas pessoas do governo e tudo mais, e ele fica mais autoritário, a população vai para a rua e durante 3 dias a população fica loucaça, queima coisa, joga prédio, não joga prédio, mas joga coisa no prédio, sai correndo no meio das ruas, bate na cabeça de um, de outro. A população da França estava assim, ó, surtada, 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 surtada. Se na época existisse ônibus com pneu, certeza que eles iriam queimar pneu de ônibus, mas não existia, tá? Então eles queimaram outras coisas. Gente, a população falou, não... Quem tu pensa que você é? E apoiada pela burguesia a população tava. Porque a burguesia, ela não estava suportando esse tipo de regras que a monarquia estava colocando. Tá, professora, mas onde é que estava o Congresso de Viena nesse momento? Onde é que estava o exército formado pelo Congresso de Viena, a Santa Aliança, que iria fazer com que a população respeitasse a monarquia e que tudo ficasse do jeito que eles queriam? Esse exército nunca funcionou direito, galera. Nunca atuou da forma como deveria atuar. E a população lá atacando os loucos do tipo, uhul, não queremos você, não queremos você. E a população conseguiu. Professora, com 3 dias a população conseguiu? É franceses, são franceses. Ali o pessoal sabe que o bagulho é doido. Não respeitou, você perde a cabeça. Carlos X vai ser obrigado a abdicar do poder. E a burguesia, então, vai colocar o rei que eles querem no poder, que é o Luís Felipe de Orleans. Ele é um rei burguês. Por que é um rei burguês? Porque ele saiu da burguesia. Eles cataram lá na burguesia um burguês rico e pá, vamos colocar você aqui. Então, Luís Felipe de Orleans vai governar. Ele era filho do Duque de Orleans, um cara que lutou muito na Revolução Francesa e que vai ser guilhotinado na época de terror, e eles vão escolher ele então para ser o rei. Sendo assim, agora eles têm um segundo tipo de monarquia. Vamos acompanhar a ordem aí, ó. Napoleão Bonaparte saiu, aí o Congresso de Viena colocou 2 reis, que eram reis com estilo absolutistas, como os reis do passado. A população tá com os loucos e coloca o rei que eles querem, que é o Luís Felipe de Orleans, que é um rei burguês. O governo desse rei que vai durar de 1830 até 1848, então vão ser 18 anos de governo. Ele terá seus prós e seus contras. Seus prós e contras. Terá o lado positivo e negativo. Ele vai investir muito na indústria, porque ele é um rei burguês. Então, a industrialização da França ela vai crescer muito de 1830 a 1848. A França vai bombar. Economicamente falando, ali, ó, os lucros vão estar no céu. Entretanto, a exploração sobre o trabalho também.
Vai ter muita gente trabalhando sob situações extremas e muito difíceis, sem leis, salários baixos. Então, se de um lado a indústria estava crescendo, do outro lado a população estava miserável. A população reclamava da sua miséria, só que os burgueses não davam bola, porque estamos ganhando dinheiro. Então, ao longo desses anos, vai intensificar a indústria e intensificar a desigualdade social também, no mesmo ritmo. Porém, tem uma coisa que vai mudar em 1845 e 1846. Naquele ano, nesses 2 anos, o clima vai ficar ruim, a colheita vai ser ruim e o capitalismo vai sofrer uma séria queda. E essa queda vai fazer com que todo mundo fique desesperado, não só as pessoas miseráveis, que agora estavam mais miseráveis, como aqueles que não eram miseráveis antes e não se importavam. Por exemplo, quanto mais pobre a população fica, em 1845 e 1846 ela consegue ficar mais pobre, quanto mais pobre, menos ela consome. Se ela não consome, algumas coisas vão acabar fechando. Então, em 1845 e 1846 vai ser o colapso do capitalismo na França. A França vai entrar num colapso, num problema financeiro muito alto, que vai iniciar com as péssimas colheitas. E depois disso é uma bola de neve, né? As pessoas compram menos e por aí lá vai. Porque assim... Mas, professora, só 2 anos e o capitalismo entra em colapso? Galerinha, há quantos dias estamos de quarentena, hein? E como é que nós estamos financeiramente já? Me diz. 1 semana e o mundo já fica desesperado, sem consumo, sem nada. Porque esse é o sistema capitalista, ele não pode parar. Se ele para, ele quebra. E aqui são 2 anos, gente. 2 anos. Se em 1 semana a galera tá desesperada, imagine 2 anos. Então, 2 anos, o caos toma conta. Aí quem já é miserável, se é que é possível, entra num grau maior de miséria. Quem é dono de fábrica vai sofrer a consequência. Quem é dono do comércio vai sofrer a consequência. E para onde é que isso vai respingar? No Filipe de Orleans, no rei? No rei que eles escolheram, do tipo, vai cara, resolve o nosso problema. Ele não vai conseguir resolver. Então, o que a galera vai fazer? Tacar os loucos, porque é isso que a galera faz na França. Não conseguiu resolver, a gente taca os loucos. O pessoal vai pras ruas, vai aumentar a violência, vai aumentar tudo. E a França ainda vai servir de inspiração para vários outros países do mundo, que na mesma época vão se inspirar no que a França está fazendo, que é operar indo pra rua pedir lei trabalhista, assim... Mulheres indo para a rua pedir igualdade de gênero, o pessoal vai se empolgar com isso e vários lugares do mundo, na verdade, vários lugares, principalmente na Europa, vão lutar para inserir aí essas ideias e também algumas ideias liberais burguesas. Vão ter um monte de revolta pela Europa inteira, incentivados pelas revoltas que estavam acontecendo lá na França. Nós chamamos esse período de Primavera dos Povos, em 1848. Coincidentemente, em 1848 também é o ano que o Karl Marx publica o Manifesto do Partido Comunista. Só que o Manifesto do Partido Comunista não tem influência sobre as revoltas de 1848, porque ele recém havia sido publicado e não havia chego ainda até a população. Gente, o que acontece então em 1848 quando o pessoal taca os loucos? Eles vão tirar o rei que eles mesmos escolheram, porque eles querem um governo que coloque em ordem na bagaça e que consiga fazer com que a economia suba novamente, né? Então vai ocorrer na França o que nós chamamos de Segunda República. A Segunda República Francesa vai ser em 1848. Por quê, professora? Minha cabeça aqui não tá lembrando quando é que teve a primeira. Gente, a Primeira República, ela ocorreu lá no início, logo após no período da Revolução Francesa ali, na época dessa confusão toda, aconteceu a nossa Primeira República. Aqui, a Segunda República da França. E a Segunda República, em 1848, ela vai ter o quê? Ela vai de 1848 a 1852. Nossa, prof, ela dura tão pouco. O que aconteceu? Já explico para vocês, mas a questão é que ela vai ser composta por um governo provisório. E esse governo provisório, ele vai ter... Quem é que vai estar compondo esse governo provisório para ver se conseguem colocar aí, ou para ver se conseguem levantar a economia da França e deixar as coisas melhores? Vão ser republicanos moderados, ou seja, pessoas que são a favor da república, mas moderadamente. Serão monarquistas disfarçados de republicanos e pouquíssimos socialistas, que daí já vai surgir ali alguns grupos socialistas. Porque o socialismo já existia. Eu falei para vocês que em 1848 o que vai ser publicado é o Manifesto do Partido Comunista, que são coisas diferentes. Aí, esse governo provisório
devido à quantidade de proletários que lutaram aí em 1848, eles vão exigir que algumas coisas sejam feitas, entre elas as oficinas nacionais. Então o governo provisório vai criar as oficinas nacionais, que é para combater o desemprego. Essas oficinas conseguiram colocar no mercado de trabalho 110 mil operários, era muita gente. E a Comissão de Luxemburgo, que são projetos sociais. Então essa Segunda República, ela vai iniciar tentando atender algumas demandas dos proletários, que foram a maioria das pessoas que estavam nas ruas durante essa revolução. O Luiz Napoleão, que é o sobrinho do Napoleão Bonaparte, ele fazia parte desse governo provisório, e ele vai bater de frente com esse governo provisório, porque o governo provisório vai começar a fazer algumas coisas que não vão agradá-lo. O governo provisório vai fechar esses órgãos que ele mesmo havia criado, que é as Oficinas Nacionais e a Comissão de Luxemburgo. Em 1849 a 1851, ele vai fechar essas coisas, vai se tornar mais autoritário e vai mostrar que ele não era aquilo que as pessoas pensavam. Então, o governo provisório vai se demonstrar ser diferente do que as pessoas imaginavam, porque ele vai começar a cortar algumas coisas que ele mesmo havia criado para melhorar a vida do proletário. E é aí que no Luiz Napoleão, que é o sobrinho do Napoleão Bonaparte, ele faz parte do governo provisório, vai bater de frente com o governo provisório e vai aplicar um golpe no governo e entrar como líder. Tem gente que fala que o Karl Marx deu o apelido para esse período de segundo 18 Brumário, porque assim como o tio dele, ele também vai aplicar um golpe, tentando colocar paz na França e assumindo o governo. Então, o Luiz Napoleão, ele vai assumir o governo, sim, num período que a gente chama de Segundo Império, porque ele assume em 1851 e em 1852, ele já vai se transformar no imperador. Então, o sobrinho do Napoleão Bonaparte é escolhido como imperador para ver se ele consegue levantar a economia da França e para ver se ele consegue melhorar a política da França. As pessoas ainda lembravam o quanto Napoleão Bonaparte tinha sido uau. E daí começa o Segundo Império. E caso a cabeça de vocês esteja bugada nesse momento, não é à toa. Eu falei para vocês ainda desde o início dessa aula do Napoleão Bonaparte, depois eu falei para vocês do governo absolutistas com os reis que o Congresso de Viena colocou. Depois eu falei para vocês de um rei burguês que foi colocado ali. Depois eu falei para vocês que vai ter revolução, então vai ter um governo provisório formado ali por republicanos moderados, aquela coisa toda, que é a Segunda República. E agora eu estou falando para vocês sobre o Segundo Império. Porque depois dessa república que falhou, que não deu certo novamente, eles colocam esse Segundo Império com Napoleão Bonaparte, que vai ser declarado imperador. Até que ele vai fazer coisas incríveis, gente. Ele vai... Assim, eu falo que ele vai fazer coisas incríveis e eu começo falando que ele foi autoritário, né? Essa parte não foi legal. Ele foi um autoritário, ele teve um autoritarismo político muito grande, porque ele vai aumentar a quantidade de pessoas que podem votar, ele sabe agradar a população, ele tinha as veias de Napoleão, o sangue de Napoleão correndo por ele. Ele vai melhorar a economia do país, até mesmo porque terão melhores colheitas, ele vai investir aos poucos até que melhore a economia, vai fazer grandes obras públicas e uma delas eu nomeei aqui embaixo para vocês, que vai ser a construção do Canal de Suez, importantíssimo para o transporte até hoje. Ele vai lutar pela unificação da Itália, porque ele concorda com a unificação da Itália. Porém, quando é que ele se dá mal? Isso aqui, gente, eu já explico para vocês. Mas quando é que ele se dá mal? Ele se dá mal quando ele vai lutar lá na França. O Napoleão Bonaparte, ele vai lutar na França, porque ele não concorda... Lá na França não, desculpa, gente. Ele é francês, ele vai lutar na Alemanha porque ele vai interferir na unificação alemã. A França não concordava com a unificação da Alemanha. Eu já contei para vocês essa história uma vez. A França vai se meter ali. A França vai perder. E ele vai perder e vai ser preso na Guerra Franco-Prussiana e vai ser assassinado. E obviamente não vai estar mais no governo, né, gente? Por quê? Porque morreu. Então, enfim, o governo de Napoleão terminou de forma trágica, com ele se metendo no meio de uma briga que ele nem deveria ter se metido e perdeu. E daí, gente? Em 1870 a gente tem outro tipo de governo. Professora, é sério isso? Uhum. É sério isso, gente. Eu já falei tanto tipo de governo que o cérebro de vocês já bugou 3, 4, 5 vezes. Mas eu vou falar pra vocês agora do último, tá? Então, assim, relaxe. Depois que o Napoleão Bonaparte sai, né, que termina aí o Segundo Império, nós teremos 2 governos na França ao mesmo tempo. 2 governos ao mesmo tempo. Nós teremos ali uma república, novamente,
Porém, uma delas terá a sede em Versalhes, que vai ser controlada pela burguesia, e a outra vai ter a sede em Paris, controlada por comunistas. Nós teremos a Comuna de Paris, uma experiência socialista e comunista na França, antes mesmo da Revolução Russa. A Comuna de Paris vai estar ali presente. E o que vocês estudaram na aula passada, que foi o socialismo, o anarquismo, aquelas ideias que surgiram, vão influenciar a Comuna de Paris. Olha só, nós vamos ter ali, na Comuna de Paris, socialistas, anarquistas e republicanos radicais. Eu sempre me pergunto o que os anarquistas estavam fazendo ali, levando em consideração que anarquista era completamente contra o Estado. Mas talvez fosse para derrubar um Estado e talvez, enfim. A questão é que tinha anarquista ali também. Eles vão proibir o trabalho noturno, trazer a igualdade do sexo, a mulher vai poder votar também, a mulher vai poder fazer as mesmas coisas que os homens, a mulher vai estar incluída na lei. Educação laica, obrigatória e gratuita, ou seja, educação sem influência religiosa, obrigatória e gratuita para todo mundo. Autogestão das fábricas, ou seja, governado as fábricas controladas pelos próprios trabalhadores. Ou seja, eles vão colocar ali uma experiência bem diferente do que já tinha tido antes. Porém, esse governo vai durar um total de 2 meses. Versalhes vai atacar Paris e vão ganhar. Então vai durar 2 meses. Dizem que eles não conseguiram ficar tanto tempo no poder, principalmente porque eles demoraram muito para atacar Versalhes. E porque eles possuíam um governo que eles criaram que não era tão centralizador, tão firme para conseguir manter as ideias deles. Mas saibam que terá então a Comuna de Paris, que vai ser essa experiência, implantando algumas ideias socialistas, anarquistas e de republicanos radicais no governo. Depois disso, quem vai dominar, obviamente, será aí Versalhes, comandada pelos burgueses com ideias liberais. E por aí lá vai, e implantam então uma república. Hoje em dia, se eu não me engano, a França é uma república parlamentar, que é aquela que tem parlamento, primeiro-ministro, e enfim, e o presidente, né, que divide de poder com o primeiro-ministro. Mas a questão é que a França ela vai passar por todos esses problemas, com todos esses governos diferentes, porque a população, toda vez que estava indignada, ela ia para cima. Não importa se era rei, não importa se era imperador, não importa se era república, a população francesa taca os loucos. E é isso, amadinhos. Se precisarem ouvir a aula mais de uma vez, ouçam, é natural que na primeira vez você só faça hã? Aí na segunda você começa a fazer e na terceira não é que é? Aí vocês conseguem compreender perfeitamente esse período. Esse período é importante porque ao longo do século XIX, essas revoluções liberais que vão acontecer, porque a maioria delas é burguesa, né? Então a gente chama de revolução liberal, apesar de também ter muitos pobres aí no meio dessa luta, vão ser revoluções que vão consolidar as ideias da burguesia ainda mais. E também são revoluções que vão fazer com que a população consiga alguns direitos trabalhistas e acaba influenciando o resto do mundo, porque a França ela é influência, né, gente? E por hoje é só, pessoal. Eu acho que eu não tenho muita maturidade para fazer slide. Ai, mas eu adoro colocar esses bichinhos aí. Pessoal, bons estudos, e se sentirem em dúvida, entrem em contato com a professora. E caso vocês pensem, meu Deus, eu vou ter que assistir essa aula tudo de novo, relaxem. Nesse conteúdo, isso é normal. Beijo de luz, gente. Bye, bye!